Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast online Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar sobre um dia muito polêmico, que é o 1º de maio, Dia do Trabalhador, uma data que vai muito além de homenagens, porque ela nos convida a refletir. Afinal, o que é que mudou realmente na vida do trabalhador brasileiro nos últimos anos? E com novas formas de trabalho surgindo, como os aplicativos, jornadas flexíveis e modelos híbridos, a gente precisa sempre fazer a seguinte pergunta: os direitos evoluíram ou ficaram cada vez mais confusos? O que diz a lei na prática e onde estão os principais riscos para quem trabalha hoje em dia, né? Tanto na rua quanto dentro dos escritórios? E para falar sobre esse assunto aqui no Carreira e Suas Vozes, para ajudar a entender esse cenário de forma clara, didática e sem juridiquês, o meu convidado de hoje é o doutor Gilberto Bernardino, especialista em direito trabalhista. Ao longo dessa conversa, nós vamos falar sobre CLT em 2026, jornada de trabalho, banco de horas, demissões, informalidade e os principais desafios que impactam diretamente milhões de brasileiros. Se você trabalha, emprega ou simplesmente entende melhor os seus direitos, fique com a gente até o final, porque essa conversa é para você. Seja muito bem-vindo, doutor Gilberto. Cláudia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É muito bom saber que tem pessoas com esse nível de capacidade intelectual para discutir um assunto tão casquinha de ferida, como eu falei, que vai, sabe, ele afeta todo mundo, dói em um, dói em outro, mas hoje as notícias são razoavelmente boas para ambas as partes, Cláudia. É muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Que legal, fico muito feliz, porque a gente realmente precisa tocar o dedinho na ferida, cutucar, né, para que às vezes ela dói um pouco mais, mas é preciso para que a gente possa entender. Antes da gente começar, eu quero saber de que cidade você está falando e por que você escolheu o direito trabalhista. Cláudia, eu sou suspeito para falar sobre direito porque é minha paixão, né? Olha, o meu escritório, tem 3 escritórios, Cláudia. Tem um escritório na cidade de Ferraz de Vasconcelos, tem um escritório na cidade de Suzano, e nós temos também uma filial em Belém do Pará, na cidade de Ananindeua. Uau, você é de lá, de Ananindeua? Não, eu sou de São Paulo mesmo, aqui em Ferraz de Vasconcelos. Eu fico no escritório de Ferraz de Vasconcelos. Aí tem também ao restante da equipe, né? Que fica no escritório de Suzano, no de Belém. Nós temos uma equipe bem bacana. Aí a gente colocou um nicho para cada cidade, uma especialização. E a de Direito do Trabalho é a de Ferraz de Vasconcelos. Olha, que legal, parabéns, né? Dá para perceber que você gosta, que você ama, que você sente muita paixão porque seus olhos brilham, né? Isso é Brilha. maravilhoso, né? Cláudio, eu costumo falar que a minha profissão foi um presente de Deus. Sabe, a história do direito, para mim, ela é uma história assim, muito significativa, porque foi a história que fez com que eu mudasse a minha história e a história da minha família. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente consegue impactar positivamente as pessoas que estão no nosso entorno, é porque a gente realmente está na nossa missão e nosso propósito, e a vida da gente é muito abençoada, né? Exatamente, eu tenho que dar glória a Deus todos os dias por ele ter me permitido que eu fosse o advogado que eu sou hoje. Ah, que lindo, isso é maravilhoso, né? E a gente precisa realmente falar sobre esse assunto, porque, primeiro, que muita gente não segue a sua verdadeira vocação, né? Como você, né? Que desde Exatamente. o início quis ser advogado, né? E sempre se importou muito com isso. E segundo, Sim, porque eu percebo que nesse momento em que a legislação do país tem mudado, com relação ao direito trabalhista, muita gente tem ficado confuso. O programa Carreira e Suas Vozes, ele fala diretamente com empreendedores que buscam melhorar suas carreiras, negócios e até as suas maneiras de empregar, né? Porque a gente sabe o quanto mudou desde a pandemia e
hoje a gente pode trabalhar no modelo híbrido. Quero saber Isso. de você, né? Quando a gente olha para 2026, o que realmente mudou na prática para quem trabalha sob o regime CLT no Brasil? Cláudia, sempre você tocando aí, né? Realmente esse canal é voltado muito para o empresário, para de quem está empreendendo, né? Eu sou formado em gestão e negócio antes de direito, né? E eu falava, mas eu preciso usar isso de uma forma que eu venha alavancar a minha carreira e alavancar a carreira dos demais. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um híbrido, eu peguei toda a experiência da área de gestão e negócios e atrelei ao direito, e hoje nós somos um dos únicos escritórios aqui na região que a gente faz a análise de perfil comportamental do empresário e dos colaboradores para a gente chegar a colocar cada funcionário no seu posto que não vai que faz parte da nossa matéria também de hoje, tá? E quando a gente consegue fazer essa identificação da análise de perfil comportamental de cada indivíduo no mercado de trabalho, nós temos um ambiente de trabalho mais livre, mais harmonioso, com mais saúde mental. Mas vamos lá para responder a sua pergunta. Fala. Eu até quero fazer um complemento ao que você falou, que a gente está vivendo esse momento da implantação da NR1 aqui no Brasil, que cuida dos riscos psicossociais e principalmente da saúde Exatamente. mental do colaborador. Então, o que você trouxe é muito pertinente, porque a gente precisa olhar para quem trabalha para a gente, né? Exatamente. Então vamos lá, Cláudia. Quando nós chegamos aqui no ano de 2026, nós temos muitos avanços na Justiça do Trabalho. Como você mesmo falou, nós tivemos agora uma medida assim que é muito importante para o trabalhador, apesar de vir onerar a empresa, mas ela ainda é muito importante para o trabalhador. Então, se nós formos ponderar o ônus do empregador e a benese do trabalhador, então ela está ali equiparada de forma igualitária e vem sim trazer no primeiro impacto uma oneração para a empresa, mas a longo prazo essa oneração ela vai se diluir porque é um trabalhador que já não vai mais dar, por exemplo, atestados, não vai mais ser afastado da empresa, porque é uma norma que veio visar que a empresa agora ela tem a responsabilidade de estar cuidando pela saúde psicossocial do trabalhador, que isso é muito importante. De início, alguns empresários vão falar assim, poxa, mas vai acarretar um ônus muito grande para a empresa. E de início, sim, vai ter um ônus para a empresa, mas a longo prazo, ele é um trabalhador que ele já não vai mais passar a dar mais faltar no trabalho, não vai mais fazer aquisição de doenças, porque foi feito todo um trabalho psicossomático para identificar quais são as necessidades, quais são daquele trabalhador, para que ele venha trabalhar num ambiente mais saudável, num ambiente mais salubre, que é muito importante falar isso, tá? Apesar de nós termos a NR1, que veio cuidar da saúde psicológica do trabalhador, nós também tivemos modificações da escala, né, que hoje é a grande briga aí de todos o Senado. Inclusive tem uma notícia quentinha que eu tenho certeza que você vai dar em primeira mão, que foi que a Uau! Comissão de Constituição e Justiça ontem aprovou o fim da escala 6x1, a Constituição e Justiça, mas ainda não está em vigor, tá? Ela aprovou o fim da escala 6x1, dando um parecer favorável que a escala 5x2 é mais viável, ou seja, 40 horas de trabalho e não mais 44 semanais. Isso quer dizer que a escala 6x1 continua sendo permitida, mas em que situações ela pode se tornar abusiva? Cláudia, ainda não foi modificada, tá? A escala 6x1 ainda é a regra, tá bom? Não foi aprovada ainda não está em vigor a escala 5x2 ou 40 horas semanais, porque, na verdade, quando foi proposto esse projeto, as pessoas acham que é da deputada Érica Hilton, mas não é, tá? Esse é um projeto que foi feito no ano de 2019, é um projeto de emenda à Constituição de 2019 do deputado Reginaldo do PT de Minas Gerais. Isso mesmo. Aí, em 2025, a deputada Érica Hilton do PSOL propôs novamente, que é a emenda número 8, né? Mas é o mesmo projeto. Esse projeto não é dela, tá? É do deputado Reginaldo. Ela só tá pegando aí mesmo o crédito. Mas é um projeto que, esse sim é preocupante, Cláudia, porque é um projeto que tá todo mundo visando aí que o trabalhador vai ter mais horas de descanso para curtir mais a família, mas na realidade, na prática, é um projeto que não é muito bom para o trabalhador, porque
Nós estamos falando de uma redução de carga de trabalho. Logicamente, a empresa vai produzir menos. Quando a empresa produz menos, ela tem um encargo maior. Esse encargo ele vai ser passado para a linha final, que é o consumidor. Automaticamente, esse trabalhador que também é consumidor, ele vai ter um poder aquisitivo menor, porque Menor. aumentou o custo dele. Então, essa é uma medida que eu não vejo com bons olhos, tá? Mas para quem gosta de descanso, agora vai poder descansar. Não pode falar que vai descansar com dinheiro no bolso. Com certeza, né? Porque o poder aquisitivo caiu, né? O poder de compra Exatamente. dele caiu. Porém, se a gente olhar a médio e longo prazo, que a gente está atuando na prevenção de riscos, né? E atuando também na prevenção da saúde mental, diminuindo burnout, diminuindo depressão e ansiedade, talvez a gente olhando pelo lado da saúde, a gente tem uma vantagem competitiva, né? Porque a gente não vive só de dinheiro, né? A saúde da gente não tem preço. Então, a Sim. gente precisa também ponderar um pouco. Eu sei que é um momento muito polêmico, mas a gente precisa ponderar exatamente por causa disso. Nesse momento, o poder aquisitivo cai, mas a saúde aumenta. Então, a gente precisa só poder colocar aí os ovinhos nas cestas que vão dar mais resultado, né? E falando agora, ampliando a questão da CLT, a gente sabe que cada estado também pode mudar a questão da legislação da CLT. O que mudou de fato nos últimos anos, ou o que mudou foi a forma como as empresas aplicam a lei no dia a dia, mudou alguma emenda, o que foi que mudou que impactou tão fortemente assim a população no Brasil? Cláudia, a CLT no ano de 2017, ela teve uma mudança assim drástica. Ela veio excluir e acrescentar mais de 100 artigos de lei, tá? É, Uau, foi em é muita 2017 coisa. nós tivemos uma reforma assim, que foi uma reforma assim muito completa. A CLT ela veio e ficou bem completa mesmo, né? Aí nós podemos ver de início que nós vemos aqui. Nós tivemos agora, modernamente, nós tivemos a lei, se não me engano, a lei 15.377, que é uma inovação agora de 2026, entrou em vigor agora dia 2 de abril, que fala que as empresas são obrigadas a fazerem campanhas de vacinação do papilomavírus humano, né, que é o HPV, agora é responsabilidade das empresas, tá? As empresas também são responsáveis em passar para o trabalhador e trabalhar como campanha realmente no tocante ao câncer do colo de útero, de mama e de próstata, tá? Então nós tivemos realmente avanços muito importantes para o trabalhador, né? Isso vem onerar a empresa, mas isso é muito importante para a saúde do trabalhador. Então nós tivemos essa inovação da lei 15.377 de 2026. Nós também tivemos a implantação, né, das decisões que visa aqui a pejotização, que também isso é muito bom, tá? Porque até eu estava falando no SBT, estava falando com o Vinícius no SBT, que eu fui dar uma entrevista lá, e nós estava realmente abordando esse assunto, que eu falei, olha, Vinícius, agora o trabalhador ele tem o poder de falar assim, olha, eu não sou seu trabalhador com CLT, mas agora eu tenho o poder de negociar com você qual vai ser o valor da minha prestação de serviço. Então a pejotização também veio aí para somar tanto para o trabalhador quanto para o empregador, que agora vai ser chamado de contratante e contratada. Então nós tivemos modificações bem significativas aqui no ambiente de trabalho, voltado aqui para a CLT e para as leis que vêm fazer esse amparo, né? Para que venha amparar, para que venha resguardar ambas as partes. Porque a partir do momento em que a empresa passa a ser um contratante, e eu, como tenho um CNPJ já há 20 anos, tenho uma agência de comunicação, quem dá os meus valores sou eu. Sou eu quem Exatamente. precifico, porque eu sei o quanto eu pago para o meu time para poder fazer aquele serviço ou aquele produto, mas ainda eu percebo que os mais jovens, eles têm dificuldade de cobrar, né? Eles têm dificuldade dessa negociação, né? Que a gente já tem uma experiência mais larga em relação a isso. Então, a gente também, nesse caso, precisa instruir as pessoas que elas, tendo uma tabela de preços fixa, ela pode negociar com mais segurança, né?
Exatamente. Aí nós estamos aguardando agora nessa decisão aí do STF sair, a Procuradoria-Geral da República, ela já deu parecer favorável, que é a favor sim da privatização, da contratação de serviços autônomos, e que isso é muito bom, como eu estava falando agora. Agora nós estamos aguardando o STF decidir se realmente a pejotização é uma contratação lícita ou é realmente fraude, né? Eu espero que seja um parecer favorável para dar esse poder também do trabalhador poder negociar quanto agora ele quer ganhar para prestar aquele serviço que ele já vinha prestando aí, sei lá, por um salário mínimo, R$ 2.000. E vai É, diminuir também a carga tributária do empresário, que não vai mais precisar recolher fundo de garantia, INSS. Então, automaticamente, esse valor vai passar direto para quem está prestando o serviço. é muito importante a gente falar sobre isso, porque dentro de uma mesma empresa, a gente tem vários quadros. Pessoas que trabalham via CLT e pessoas que trabalham via PJ. E recentemente eu soube de uma empresa, na época da Páscoa, que comprou ovos de Páscoa para as famílias do CLT, mas que para as famílias dos PJs ela deu um abraço. E que os PJs ficaram muito sentidos e foram conversar com a liderança e que a liderança disse que eles não eram funcionários. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, porque é uma linha muito tênue. Todo mundo trabalha lá dentro. Qual é a sua opinião sobre isso? Cláudia, eu acredito, essa é a minha opinião particular, tá? Não é legislação. Que nós, para termos um ambiente de trabalho ali confortável, harmônico, nós temos que tratar todos de forma igualitária, tá? Então, eu acredito que esse empresário que fez isso, ele não teve uma visão macro, ele teve uma visão micro do ambiente da sua empresa. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse distribuído de forma igualitária todos os ovos de Páscoa ou cesta de Páscoa para todos estariam mais felizes, a produção iria melhorar e o ambiente empresarial ia ficar mais harmônico. É porque causa animosidade entre os próprios colaboradores, né? Causa rixa, causa competição entre CLT e PJ, e isso é muito antigo, né? Acho que está na hora disso Sim, acabar. Ele poderia ter comprado ovinhos menores e comprar para todo mundo, para do que todo dar mundo. ovo, né? Dar um ovo grande para um e aí o outro, coitado, sai com a mão abanando. Então não funciona Exatamente. desse jeito, Então eu né? acredito que esse empresário realmente, nesse ponto, ele errou. Ah, muito obrigada por trazer a sua opinião, que é extremamente importante para a gente conhecer também o seu posicionamento em relação a isso, porque as pessoas, elas também precisam ser cuidadas, né, dentro das Sim, e empresas. olha, Cláudia, o meu foco hoje é o direito trabalhista empresarial e eu atendo muitas empresas, como eu falei, a gente faz análise de perfil comportamental, então nós precisamos abordar todos os assuntos dentro do ambiente de trabalho para transformar aquele ambiente em um lugar leve, realmente, para que a produção aumente, o trabalhador trabalhe com mais tranquilidade e todas as empresas que eu visito o trabalhador aqui tem que ser tratado com prioridade, porque é ele que vai te dar a produção, é ele que vai trabalhar com mais alegria. Quando nós estamos falando de um trabalhador que vai atender, é ele que vai atender o seu cliente. Então, se o seu trabalhador ele não trabalha de uma forma feliz, leve, contente com aquele trabalho, o trabalho nunca vai ficar 100%. Exatamente isso, né? A gente precisa prestar atenção em todos os detalhes, né? Exatamente. E falando um pouquinho sobre os limites legais da jornada de trabalho, como é que funciona em relação à carga horária, às pausas e o descanso semanal? Cláudia, hoje a carga de trabalho, né? O horário ainda é a jornada 6 por 1, tá? 8 horas diárias e 44 semanais, tendo o descanso semanal remunerado não pode ser descontado. Então, hoje ainda permanece como vinha vigorando desde de 2017, a última lei que reformou, tá? Nesse ponto ainda não teve modificação, mas se tiver a modificação, para 44 horas, para 40 horas semanais, aí vai ser de segunda a sexta e descanso sábado e domingo. O que muda na prática no mercado? Porque tem muita loja, muito supermercado, muito shopping que funciona no final de semana inteiro. Então, essas empresas, elas vão pagar a hora extra ou vão colocar no banco de horas, porque isso ainda está gerando muita dúvida, né? Onde as empresas, elas mais erram e como é que o trabalhador pode identificar os prejuízos em relação a isso?
Cláudia, como nós estamos falando de diminuição de um dia de trabalho, praticamente, né, que vai ficar o sábado, que o trabalhador normalmente trabalhava ali meio período para compensar as horas da semana. Não vai ter outra opção senão a contratação de um temporário, de um intermitente, vai ter que fazer a contratação. Mas aí eu falo nesse ponto aí, aonde está o impasse que muita gente não está vendo. O poder diretivo de contratação e demissão é do empregador. Se você tinha um trabalhador que trabalhava 44 horas semanais e ganhava um salário de R$ 3.000, agora aquele trabalhador vai trabalhar apenas 40 horas semanais. O empregador, ele não vai falar que vai estar te demitindo por causa da redução da carga de trabalho, porque é lei e a lei fala que não pode ter redução do salário, deixar bem claro, tá? Mas como o poder de contratação e demissão é do empregador, automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai demitir aquele trabalhador que trabalhava 44 semanais e ganhava R$ 3.000, vai contratar um agora que trabalhando 40 horas semanais e vai pagar um salário, sei lá, de 2.000. Então, com essa diferença que ele está deixando de pagar para aquele trabalhador, provavelmente que ele vai contratar um temporário mais dentro do valor que ele já pagava, porque não podemos fugir que o empregador, ele é uma empresa, ele visa lucro, não tem como ser de outra forma. Então, nesse aspecto aí é um pouquinho complicado para o trabalhador, porque infelizmente eu já tive conversando com inúmeros empresários que falam, doutor, não tem outra opção se não fazer a demissão dessas pessoas, contratar novos funcionários com valores mais acessíveis. A diferença é que a gente estava pagando para ele, pagar para um trabalhador aqui, fazer um trabalho para a gente, sei lá, sábado, e quando precisar fazer as horas extras. A gente tem que olhar para todos os lados, né? E o lado Exatamente. do empresário não está errado, porque ele Não está tá. deixando de prestar, aquele colaborador está deixando de prestar o serviço, mas ele está pagando para o outro, ainda está contratando um temporário, porque ele não pode abaixar o salário na carteira, né? Então, a gente realmente precisa ter equilíbrio nesse momento para poder ouvir todos os lados, né? Exatamente, é o que eu falo, pessoal. Não adianta falar que a gente vive em uma utopia. Não vivemos, nós vivemos em uma realidade onde a carga tributária do empresário no Brasil é muito alta. Se ele vir dispor de todo esse tempo que vai ser agora, que não vai ser trabalhado agora, a empresa dele provavelmente que muitas vão sentir e vai, a ponto de fechar. Então, para que isso não ocorra, ele continue ainda gerando emprego, ele vai ter que demitir mesmo, vai ter que contratar com salário mais baixo, vai ter que contratar um trabalhador ali temporário ou um trabalhador intermitente, mas isso tem que ser feito, né? E as horas extras, Cláudia, ele pode fazer até 2 horas por dia, tá? De hora extra. Essas horas extras têm que ser paga com adicional de no mínimo 50% do valor que ele ganha por dia, tá? Então, nesse ponto aí também não mudou, a hora extra continua prevalecendo, sendo que as horas extras ela tem que ser pactuada por acordo individual ou coletivo. Excelente explicação para que a gente realmente, não só eu, mas todo o nosso público que está nos ouvindo aqui possa entender sobre essa mudança, porque fica muita dúvida, né? E todo Fica. momento em que tem alguma nova lei ou algum ajuste na CLT, a gente realmente precisa entender, né? E, doutor Exatamente. Gilberto, fala para mim uma coisa, houve alguma mudança recente nas regras de insalubridade, periculosidade ou nos critérios de pagamento desses adicionais? Agora é a casquinha de ferida. Então vamos lá tocar, né? Exatamente. Agora vamos aqui para o que todo mundo está querendo saber, Cláudio. Como é uma medida nova, a NR15 e a NR16, elas foram modificadas, tá? Mas a modificação que parece muito singela, na verdade, não. Ela é uma modificação que no ambiente empresarial vai fazer toda a diferença, tá? Primeiramente, o que foi que ocorreu na NR15 e na NR16? O adicional de insalubridade agora é devido para todo
que trabalhar em motocicleta. Então, todos os famosos motoqueiros aí que trabalhar para alguma empresa vão ter direito, sim, agora a receber 30%, tá bom? A mais no seu salário aí, mensal, tá bom? É a Que é um primeira regrinha. trabalho que oferece riscos, né? Isso, exatamente. Por causa do risco, o motoqueiro agora vai ter direito aí o adicional de 30%. E nós também agora tivemos um encargo para o empregador que não existia antes. Qual seria? A empresa agora precisa disponibilizar ao trabalhador os laudos que caracterizam se aquele ambiente onde ele está trabalhando é periculoso ou insalubre. Antes não tinha essa Vou obrigatoriedade. perguntar. Então, vou parar aqui um pouquinho para perguntar. Vamos supor que o lugar que ele trabalha, ele usa fone de ouvido, mas tem um aumento, tem um acréscimo de decibéis muito grande. Isso dá insalubridade? Olha, se o EPI não for suficiente para neutralizar a insalubridade, ela permanece, tá bom? O uso do EPI não quer dizer que vai eliminar a insalubridade ou a periculosidade. Ela pode atenuar. Se ela não eliminar, o trabalhador ainda vai fazer jus ao adicional. Ah, E é que qualquer EPI, tá interessante. bom, Cláudia? Não é só o fone é um dos EPI, pode ser luva, pode ser máscara, pode ser colete. Não eliminou direito à insalubridade, porque tem EPI que realmente elimina o risco. Aí realmente naquela função já não é mais devido, porque o EPI elimina. Mas se não eliminar, aí nós temos que fazer o cálculo, porque às vezes elimina, era um adicional de insalubridade aí em nível médio, mas aquele EPI reduziu para agora ser de baixo, sabe? Então é por porcentagem. Então a gente vai ver, e isso só o laudo vai caracterizar, qual que será o índice de direito do trabalhador ao percentual da insalubridade ou periculosidade. Mas é muito importante agora que o empresário faça essa disponibilização, não pode se negar a disponibilizar isso para o trabalhador. Tem que orientar, tem que fazer a campanha de treinamento para o ambiente de trabalho. Ó, o trabalhador vai trabalhar em um ambiente insalubre. Tem que fazer, inclusive, simulação em caso de acidente ou algum desastre voltado para aquela atividade. A empresa tem que fazer o treinamento, tem que disponibilizar o laudo, tem que fazer as orientações, tem que ter o certificado. Hoje está bem rígido ali. E tudo isso, olha que coisa boa, isso é bom, visando a saúde mental e física do trabalhador. É importante a gente falar isso porque eu já listei aqui alguns departamentos envolvidos nessa questão, né? Quando você fala sobre treinamento, sobre orientação dos colaboradores. Então, a gente tem o recursos humanos, qualidade e a engenharia de segurança do trabalho. Tem algum outro departamento ainda que pode ser envolvido, como a CIPA, nas campanhas de CIPA, para poder orientar os colaboradores? É obrigatório que as empresas que têm um número de funcionários adequado venham fazer CIPA sim, mas hoje é muito importante falar que a saúde e segurança do trabalho, ela, além de um engenheiro do trabalho, além de um médico do trabalho, nós vamos ter também agora médicos, que na verdade eles não são considerados médicos, são os psicólogos, agora são muito importantes para que eles venham fazer atuação direta no ambiente de trabalho. Muitas empresas grandes, Cláudia, hoje elas já têm esse departamento de psicologia, mas normalmente as empresas não têm. Ela tem um engenheiro do trabalho que vai fazer, que vai laudar ali se é insalubre, periculoso e qual o grau de risco, mas essa parte de psicologia que vem visar realmente o assédio, que vem fazer orientações sobre assédio moral, assédio sexual no trabalho, eles não têm, e agora vai ser obrigatório a ter. Muda completamente, né? Porque agora o colaborador ele tem um espaço de segurança psicológica para ele poder conversar com o psicólogo, né? Esse psicólogo ele fica alocado dentro da empresa, dependendo do número de colaboradores? Pode ser feito de forma telepresencial também. A legislação ela prevê que esse acompanhamento não necessariamente precisa ser dentro do ambiente empresarial. Pode ser feito de forma telepresencial, o que facilita a contratação desses profissionais, porque não precisa que aquele profissional seja exclusivo daquela empresa. Ele pode prestar serviço para aquela empresa e para inúmeras outras dentro do seu próprio consultório. Ah, então não pode ser um psicólogo de um convênio, precisa ser um psicólogo contratado que faça um laudo depois
do que ele ouviu Não do pode ser do colaborador? convênio, porque muitas empresas hoje elas já oferecem o convênio. Então, o seu próprio convênio já tem um psicólogo ali à disposição, tá? Mas aquele psicólogo ele tem que ficar à disposição da empresa. É muito importante falar isso, porque imagine que seu funcionário ele começou a ter algum problema psicológico. Vamos supor que teve algum tipo de assédio dentro da empresa. Aí ele vai marcar uma consulta. A consulta pelo convênio é daqui 90 dias, 180 dias. Não pode. Nós estamos falando de um trabalho de prevenção, tá? Então, se é para prevenir, é antes. Tem que começar esse trabalho antes, para que quando ocorrer algum incidente, por exemplo, de assédio, esse funcionário já esteja com o psicológico ali alinhado, tá? As campanhas precisam ser feitas, principalmente agora de forma... A legislação fala que a cada 2 anos, mas eu vou passar para todos os empresários que eu atuo, para que essa campanha seja feita de forma semestral, para que nós possamos ter um histórico desses trabalhadores. Qual departamento dessa empresa exige mais a presença de um psicólogo? Qual que é o departamento dessa empresa que a gente vê mais notícias de assédios? Porque isso ocorre muito no ambiente de trabalho. Ainda acontece muito, né? Tanto o assédio Sim. moral quanto o assédio sexual, que não deixou de ser ainda uma questão muito atual, né? A gente esperava que isso já ficasse no passado, mas ainda continua sendo e acontecendo muito com as pessoas, não só em São Paulo, não só nas grandes capitais, como no Brasil e no mundo, né? É uma questão que é inerente ao ser humano, né? Sempre que alguém tem o poder, acha que pode decidir sobre a vida do outro, né? Exatamente. Olha, eu vou falar para você, eu sou aquele advogado que puxa a orelha do meu cliente, tá? Os meus clientes empresariais, eles sabem, doutor Gilberto, é muito chato, porque eu falo, olha, não é o fato de você ser o empregador, você deter o poder diretivo de contratação, de demissão, que você não vai tratar bem o trabalhador, não. Se você quer ter um ambiente de trabalho, se sua empresa quer ser próspera, tem que tratar todos muito bem, prestar toda a assessoria necessária, fazer tudo que a lei determina. É tanto, Cláudio, que eu tenho empresas que, antes de eu trabalhar nela, ela tinha um passivo de receitas só de ações trabalhistas de R$ 500.000 por mês. Uau, isso é muita coisa. É É muita muito. coisa para uma empresa com média de 300 a 400 funcionários. Eu atuo nessa empresa já faz 3 anos fazendo esse trabalho de mentoria, fazendo a parte logística e a parte jurídica dessa empresa. Cláudia, hoje nós temos um passivo de ações trabalhistas de menos de R$ 20.000 trimestrais. Nossa, mudou completamente, derrubou, Mudei a né, o história da índice. empresa, Cláudio. Eu mudei a história da empresa e isso é muito bom porque eu falo, olha, às vezes vocês só vê oneração, mas a longo prazo esse é um trabalho que vai dar lucro para a empresa. É exatamente isso. E antes da gente mudar de assunto, eu só quero fazer um parênteses de uma questão que eu falei, que o psicólogo ele pode laudar a questão de um ambiente insalubre, ele só vai laudar o ambiente e se o colaborador corre algum risco, ele não vai laudar sobre o que ele ouviu do próprio colaborador, né? Porque tem gente que acha que o psicólogo ouve e vai lá contar tudo para o chefe, né? Tudo para o líder. Na verdade, não, né? Só estou fazendo Não essa. pode, Não pode, né? não Ele só vai pode, ô, Cláudia. laudar se a pessoa estiver sofrendo algum assédio Isso, ou se algum risco, sofrendo algum risco, né? exatamente. Passando. Quando nós fazemos, encaminhamos o trabalhador para passar por um psicólogo, ele vai estar com algum problema. Se for um problema que venha se agravar ou estiver se agravando, aí ele já foge até do psicólogo, Cláudia. Aí o psicólogo já tem que encaminhar ele para o psiquiatra, que vai fazer análise se realmente aquele problema se transformou em uma doença que vai precisar de tratamento agora por medicamento. Porque o psicólogo ele faz aquele preventivo, ele fala com o trabalhador para identificar onde nasceu o problema e como pode ser resolvido. E esse é o feedback que ele vai dar para a empresa. Empresa, o ambiente X ele está sendo tóxico, ele não está abraçando o trabalhador. Então precisa rever as diretrizes de comando daquele departamento. Vamos falar com o superior hierárquico, vamos falar com o gerente, com o coordenador e identificar aonde está o problema.
É perfeita a explicação, só para a gente deixar claro e quem está nos ouvindo poder entender, né, o que é esse panorama, esse cenário, né, de dentro da empresa, né. Sobre as demissões, doutor Gilberto, que acontecem sem justa causa, quais são os direitos para os trabalhadores? Eles deixam de receber por falta de informação ou não? Eles precisam buscar os direitos deles? Quando nós falamos em demissão, nós temos dois tipos de demissão. Nós temos a demissão por justo motivo e a demissão sem justo motivo. Quando você é demitido sem justo motivo, que aí é onde insere toda aquela gama de direito, de verbas rescisórias, o que eu observo é que as empresas, no momento de fazer essa demissão, elas, às vezes de forma não intencional, mas muitas vezes sim de forma intencional, elas deixam de pagar, por exemplo, hora extras. E quando você. Por quê? Na cabeça do empregador, aquele trabalhador que fazia hora extra, estava no banco de hora, ele foi demitido, no momento da dispensa ele não tem direito àqueles valores a título de horas extras. E não. Se você demitir um trabalhador e ele estava lá trabalhando lá 4 meses, fazendo hora extra, e aquelas horas extras estavam no banco de hora, agora você vai ter que pegar aquelas horas extras, converter em valores e pagar para eles. Tá? Esse é um ponto que eu sempre vejo nas rescisões que a gente pega aqui. E eu falo, inclusive muito em audiência, excelência, aqui nós estamos cobrando aqui, por exemplo, o diferencial no pagamento das horas extras. Ele completou um ciclo de 6 meses, mas agora já se abriu outro, e esses, vamos lá, 3, 4 meses não foram pagos, então a gente está aqui só para cobrar essa diferença. Porque o empregador tem esse período, né, tem esse prazo, né, para estar concedendo aí as horas extras a título de folga, ou pagando em dinheiro. No momento da rescisão, eu acho que um dos pontos que a gente deve ver muito é esse das horas extras, que é onde mais o trabalhador é lesado. Porque as demais verbas, que seria 13º, férias, terço proporcional de férias, isso já vem descrito em um documento chamado TRCT, que é o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Então, nesse ponto, não tem muito segredo, porque realmente já vem descrito, sabe? Férias, se tiver férias proporcionais, férias integrais, 13º, aí já vem descrito tudo, mas as horas extra ainda pega muito, e é o que eu mais vejo aqui, é hora extra, não pagou hora extra, não pagou hora extra. Também, eles não computam na rescisão, a diferença, né, que os adicionais sobre as horas extra que tem que computar também, né? E muito trabalhador não sabe que ele tem direito a isso, né? Então, muitas vezes a pessoa sai. Qual é o prazo que a pessoa tem para utilizar ou para entrar na justiça contra a empresa para receber as horas extras? 2 anos a partir da data da dispensa. Ele tem 2 anos ainda, então tem bastante tempo, ele está pensando. Procurar, Cláudia, é muito importante procurar um advogado da sua confiança e que atue na área de direito do trabalho. Porque eu faço muita audiência e eu vejo que tem advogados que vão assim defender o direito do cliente. Inclusive, como eu defendo muito empresa, os trabalhadores que entram inclusive contra as próprias empresas que eu defendo, que eu falo, gente, esse cara tinha direito a bem mais, mas o advogado dele provavelmente que não é da área trabalhista e fez ali, tipo, sabe, uma petição mais ou menos, pediu verbas rescisórias e não pediu todos os direitos do trabalhador. Então isso. Procure um advogado da sua confiança e que seja especialista em direito do trabalho, para que você não venha perder o seu direito, porque uma vez que você homologa aquele acordo na Justiça do Trabalho, uma vez que o juiz dá sentença, o juiz só vai decidir sobre o pedido que está no processo, não consegue pedir a mais nem a menos. E não dá para incluir depois que o processo já está em andamento, né? Porque para incluir, depois que eu apresento a minha defesa, ele só consegue incluir se eu, empresa, falar concordo. E normalmente a empresa não vai concordar, porque a empresa também não é responsável por ele ter nomeado um advogado que não era da área trabalhista. É interessante, muito importante você falar isso, porque muitas vezes a pessoa acaba contratando um amigo do vizinho, né, um parente, né, que estava por perto ali, ouviu a história e acabou contratando, mas quando a pessoa é especialista no assunto, o processo ele flui muito mais rápido, com muito mais dinamismo, e no final a pessoa tem êxito. Senão, a pessoa fica ali anos tentando alguma coisa e não consegue absolutamente nada, né?
Exatamente. Por isso que eu falo, é muito importante. É em todas as áreas, Cláudia. Não adianta você pedir para um advogado trabalhista e fazer um divórcio. Não é a área de especialização dele. A área de especialização dele é direito do trabalho. Lógico que tem advogados que atuam em mais de uma área, e é bem possível, tá bom? Ou vamos supor, no meu caso aqui, eu faço tanto a área trabalhista empresarial quanto a área reclamante, e ainda atuo no direito civil, mas eu tenho todo um corpo jurídico que me auxilia. Não é só eu, sabe? Então tem que ter isso. Quando é um escritório que já tem outros advogados que estão ali de auxiliando, perfeito, porque vai ser várias cabeças pensando em assuntos diferentes, mas que todos têm um entendimento da matéria. Mas quando você quer ser o clínico geral, acaba não fazendo nada, não acaba fazendo um bom trabalho. Exatamente isso, né? E tem mais um agravante ainda, né? Muitos empreendedores, eles trazem os colaboradores para dentro da empresa, passa aquele período de 3 meses de experiência, não registram na carteira, né? Não permitem que a pessoa tenha os direitos dela, e muitas vezes eu percebo que o colaborador, ele não pede a carteira de volta, para conferir se ele está registradinho. Só quando ele é mandado embora que ele lembra da carteira. E eu já vi isso muitas vezes no mercado, né? A pessoa ficar sem direito nenhum porque ela trabalhou 3 anos lá e não foi registrado, né? Isso acontece muito, né? Cláudia, isso acontece muito, mas é um problema que já foi resolvido. Agora, só se realmente ele não quiser vir, porque não existe mais aquela carteirinha que a gente tinha, que era o livrinho. Agora é, Exatamente, fe... né? O que eu agora é queria que você falasse. Agora é feito tudo no aplicativo, tá? Você consegue verificar se você já foi registrado, se foi dado baixa. Agora tá muito célere, muito prático. Você vai criar sua senha Gov aí no aplicativo e você vai ter acesso à carteira de trabalho agora. Agora você já não vai mais ter esse problema. Porque antes, quem não perdia a carteira de trabalho? Porque era um documento que você usava uma vez, registrava, você guardava e tipo, trabalhou 10 anos, você ia pegar aquele documento daqui 10 anos de novo. Então hoje nós já temos esse problema resolvido, que era um problema, tá? Inclusive era problema na hora de se aposentar, porque o INSS não computava todos os períodos de trabalho e você ia procurar a carteira de trabalho, cadê? Porque você teria que provar com documento físico no posto do INSS. Então, muita gente deixou de se aposentar, ou se aposentou recebendo bem menos do que teria direito, porque já não tinha mais aquele documento, tinha perdido a carteira de trabalho. E a gente já viu acontecer muito isso, né? Da pessoa Muito, perder muito. ou esquecer que estava no RH da empresa porque ela não pediu de volta, e depois de anos é que ela recebe de volta a carteira ou nunca mais recebe, né? Você falou do aplicativo, né, do INSS para poder verificar os seus registros. Isso é para o Brasil inteiro, então, independente da cidade que a pessoa mora, ela pode se logar no aplicativo e ela confere tudo, é isso? Isso, Cláudia, o aplicativo é pelo gov.br, tá? E no gov.br nós temos vários aplicativos. Nós temos da carteira de trabalho, nós temos do FGTS, nós temos do INSS, nós temos da CNH, nós temos do RG. Então, no dentro do gov.br é em nível nacional, qualquer pessoa de qualquer lugar pode estar tendo acesso a esse documento, tá bom? Importante a gente falar, porque tem muita gente que ainda tem uma certa dificuldade para lidar com os aplicativos, né? Principalmente na era da inteligência artificial, que Ex- tudo é por aplicativo hoje em dia, né? Exatamente, principalmente eu que sou dos anos 80. Tive muito. Tem que estar sempre se aprimorando, porque as dificuldades vêm, as inovações vêm, né? A tecnologia não perdoa. E sabe que outro dia eu fui numa reunião num prédio aqui em São Paulo, na área dos jardins, e quando eu cheguei, ele me pediu RG. Na hora que eu abri a carteira, eu troquei de bolsa, não estava naquela bolsa. Aí ele falou assim: abre o seu GovBR. Eu falei: nossa, é mesmo. A hora que eu abri minha carteira, meu RG estava lá, eu apresentei e pude entrar na reunião. Então, hoje é muito mais simples, né? Porque a gente está onde eu estava no meio de uma portaria ali, numa recepção em que eu precisava me cadastrar, e a gente tem essa facilidade, né, de puxar pelo aplicativo, né? Sim. Cláudio, hoje é muito importante falar também, ainda voltando aqui para o mercado empresarial, eu sempre aconselho que todas as empresas façam isso, para nós estarmos ainda, até mesmo cumprindo as NR, tá? Cumprindo principalmente a NR 01, que
todas as empresas façam análise de perfil comportamental dos empregados, dos trabalhadores, porque isso vem viabilizar a produção da empresa, o controle, prevenir doenças. Nós temos trabalhadores, Cláudia, que às vezes eles estão se matando em um cargo que eles não gostam daquilo, mas estão naquele cargo por uma necessidade. E a empresa, quando ela faz análise de perfil comportamental, ela consegue identificar no que aquele trabalhador é bom, colocar ele em um cargo que ele vai desempenhar aquela atividade com mais leveza, vai evitar doenças psicológicas, doenças físicas, e é muito bom. Hoje a gente faz esse trabalho já em algumas empresas e os resultados são assim maravilhosos, sem falar no crescimento econômico da empresa. É muito importante. Porque cada pessoa tem um talento diferente. Não é todo mundo que tem os mesmos talentos. Então a gente precisa identificar, até como empresário, precisa identificar se aquela pessoa gosta de fazer o que ela está fazendo ou se ela está ali pelo salário mesmo, né? Ela está vendendo o tempo dela da maneira errada, né? Exatamente. E quando você faz análise de perfil comportamental, você consegue identificar para cada pessoa existe um perfil comportamental. Hoje a gente trabalha aqui com o DISC, né, que é o dominante, influente, conforme o estável. Quando você hoje o escritório, Cláudia, todos aqui têm análise de perfil comportamental e todos atuam exatamente na área que ele é bom. E o escritório trabalha igual um reloginho. Eu gosto muito do DISC porque ele traz fielmente, né? É um dos que traz mais fielmente o resultado. E quando a gente se conhece, se autoconhece, a gente rompe com as crenças limitantes e a partir daí a gente se empodera dos nossos talentos, das nossas inteligências emocionais. Então é muito importante que você trouxe da questão da análise comportamental, justamente por causa disso. A gente precisa se autoconhecer e quem trabalha conosco também saber quem somos, né? Isso é muito importante, né? Sim, isso é muito importante. Nós vivemos uma era que toda informação, tudo que for bom para nós desenvolver nossa capacidade mesmo, né, é sempre bem-vinda. E o meu escritório mesmo, quando a gente trabalhava sem análise de perfil comportamental, era totalmente diferente. Depois que eu implantei aqui dentro, Cláudia, o escritório começou a expandir, é isso que eu desejo para todas as empresas. A gente expandiu assim muito, começou a fazer novas contratações, colocar o advogado que é estável no estável, no conforme no conforme, sabe, no influente no influente. Meu, é muito bom. Eu só posso falar que toda essa análise no ambiente empresarial, ela veio para facilitar muito a vida do empresário e eu desejo realmente que todos visando, né, até essa preservação da integridade física e psíquica do trabalhador venha fazer esse trabalho no seu ambiente empresarial. Porque para quem não conhece ainda, essas ferramentas elas trazem as perguntas de várias maneiras diferentes para que a pessoa seja fiel àquilo que ela pensa, àquilo que ela sente, né? Se está de acordo com o conceito dela, a filosofia de vida, e se a empresa serve para ela também, né? Porque tem muito colaborador que vai fazer uma entrevista, mas ele não pesquisa a empresa antes. Então ele é contratado, ele não sabe onde ele está trabalhando, para quem, qual é a visão, qual é a missão da empresa, quais são os valores da empresa. Então, também é muito importante, da mesma maneira que a empresa faz uma análise comportamental, o próprio colaborador buscar saber quem é a empresa que o está contratando, né? Sim, e quando você faz essa análise, Cláudia, você evita até aquele famoso, o desvio, não é nem um desvio, mas seria uma pessoa que tem dupla personalidade, um dia está muito bem-humorada, outro dia está triste, um dia está com ânimo, outro dia está sem ânimo, porque quando você faz análise de perfil comportamental, você consegue identificar qual que é o natural e qual que é o adaptável. Se você está vivendo de forma adaptável, você precisa mudar o seu perfil para que você viva de forma natural, e quando você começa a viver de forma natural, você consegue trabalhar melhor, você consegue acordar melhor, a sua vida se transforma, os seus problemas psicológicos eles vão se reduzir, os seus problemas psicossomáticos também vão ser reduzidos, e olha como isso é bom para o ambiente de trabalho. O empresário vai nadar de braçada, ele só precisa agora se conscientizar que é uma prática agora necessária para o ano de 2026 e para as próximas décadas.
Exatamente, né? Olhar para todos, né? Não só para um, né? E vou trazer um caso aqui que aconteceu comigo há muitos anos atrás, porque eu já tenho a minha agência há 20 anos. Eu também trabalhei em outras agências, né? As quais me deram experiência. E éramos todos em mesa pranchão, então tinham várias pessoas sentadas, cada departamento era num pranchão. E tinha uma moça que trabalhava lá, cada vez que ela atendia um determinado cliente, ela vinha batendo o sapato no chão, ela jogava todas as pastas em cima da mesa, ela batia o telefone, ela xingava o cliente, e aquilo era muito tóxico para a gente, né? Também como colaborador, porque ela não estava inserida na cultura da empresa, até que ela acabou se desligando por uma questão de saúde mesmo, e ela foi embora porque ela não gostava de trabalhar lá. Então, quando a pessoa não gosta e ela tenta se adaptar, e mesmo assim ela não se adapta, ela acaba trazendo doença para ela também, né? Sim, ela vai trazer uma doença psicossomática para ela, ela vai adoecer o ambiente de trabalho e as pessoas que estão em sua volta. E quando você trabalha o perfil comportamental da pessoa, às vezes ela estava só em um cargo que estava sufocando ela. Porque, Cláudio, se eu colocar um perfil estável para delegar, ele vai delegar. Mas aquilo vai consumir ele de uma forma que ele vai chegar no final do dia, ele vai estar sufocado. Porque o perfil de um funcionário que é estável não é delegar, é receber a ordem e executar, e ele executa com maestria. Mas ele precisa daquela informação. Se você pedir para ele delegar, vai ser exaustivo para ele. Se você pedir para que ele execute a tarefa, vai ser muito tranquilo para ele. É exatamente isso, e a gente precisa olhar os dois lados aí, né? Quero Exatamente. falar agora, doutor Gilberto, sobre até nós já demos você já deu um spoiler sobre isso, né? A legislação trabalhista hoje, ela exige das empresas em relação à saúde, ela exige em relação à segurança do trabalhador, mas tem mais alguma coisa que a gente precise colocar aqui para quem está nos ouvindo poder entender no dia a dia o que muda? Olha, como eu falei, o que mudou muito agora e as empresas têm que ficar vigilantes é fazer a disponibilização dos laudos de adicional de insalubridade e periculosidade, fazer os treinamentos com os trabalhadores, informar que aquele ambiente é periculoso ou insalubre, todos os motoqueiros agora adicional 30%. As empresas agora têm que fazer a campanha de vacinação do HPV, tem que prevenir o câncer de colo de útero, de mama, de próstata. Nós também temos que trabalhar muito a questão do assédio no ambiente de trabalho, que é a questão que nós abordamos aqui, falamos até bastante aqui, da parte psicológica do trabalhador no ambiente de trabalho. Esse é o ônus agora do empregador, que vai ter que cuidar de tudo isso. E como eu falei, tem os gastos, tem a parte financeira que o empregador vai disponibilizar, mas a longo prazo isso tudo vai servir como uma esponjinha que veio amaciar, sabe? Amaciar cada trabalhador ali, e agora ele vai estar trabalhando em um ambiente mais confortável, mais estável, sem estresse. É muito importante falar que a gente não vive uma utopia, que sempre vai ter um mais estressadinho, vai ter um mais rápido, um mais lento, mas quando nós fazemos um trabalho no total, quando a gente olha o ambiente de trabalho com uma visão macro e não com uma visão micro, a tendência é que nós transformamos aquele ambiente de trabalho em um lugar mais agradável. Exatamente isso, né? E sobre a questão da vacinação, eu até ouvi na televisão recentemente também que as empresas elas são obrigadas a cobrarem dos funcionários que eles se vacinem. Mas se o funcionário se recusar a se vacinar na empresa, como existe a vacinação dentro da empresa, ou não for até o posto para se vacinar, o que acontece na prática? Existe alguma consequência para o profissional? Ele paga alguma multa? Ele recebe alguma advertência? O que acontece? Olha só, é muito importante falar, aí você fala assim, pô, mas como que a empresa vai mandar o trabalhador e se vacinar e fazer exame de próstata, exame de mama, e como que funciona isso? Então, os trabalhadores agora têm 3 dias para fazer isso, tá? A empresa tem que conceder 3 dias para que eles estejam fazendo isso, tá? É muito importante frisar isso, que hoje a empresa tem que conceder 3 dias para que esteja fazendo todo esse trabalho de vacinação, de exame, de consultas médicas, tá? E vamos lá. Qual E que se é a o colaborador penalidade? não
fizer, isso que eu quero Qual que é a saber. penalidade? Doutor, eu não quero me vacinar. Nós sabemos que tem trabalhos que, por você trabalhar naquela determinada função, ou até em localidades do mundo, seja Brasil, seja Europa, você precisa de determinadas vacinas, senão você não vai entrar naquele ambiente. Por exemplo, para ir trabalhar na África, tem que tomar todas as vacinas. Se você se recusa a tomar essa vacina, automaticamente você não vai cumprir com o cronograma da empresa. Automaticamente você violou uma cláusula da empresa, isso dá justa causa, tá? Você Isso. deixou de prestar um trabalho para a empresa que te orientou, falou onde você tinha que se vacinar, te concedeu o dia para você se vacinar e você falou assim: não vou. A empresa perdeu aquele trabalho porque você não executou o trabalho da empresa. Automaticamente você violou ali ordem diretas da empresa. Então isso seja justa causa, tá? Não tem uma multa pecuniária, mas pode ocorrer justa causa sim. E na justa causa a pessoa perde todos os direitos, né? Todos os direitos. Não vai fazer jus ao fundo de garantia, não vai fazer jus à multa de 40% do FGTS. O seu FGTS vai ficar retido. É uma questão que precisa pensar muito, né? Embora Sim, seja, precisa. tem se falado muito sobre isso, sobre as mães que não vacinam as crianças, ou sobre as pessoas que não tomam as vacinas que são recomendadas pela empresa, e é uma decisão que é uma questão de escolha, né? O que você tem que ponderar o que é melhor para você, é continuar trabalhando e pagando suas contas e as contas da família, né? Tendo todo mundo bem ao teu lado, ou ficar no mercado disponível e buscar uma outra empresa. Agora, se a pessoa foi mandada embora por justa causa por não ter se vacinado, ela consegue facilmente se recolocar no mercado ou isso fica constando numa ficha dela? Não pode ter nenhum tipo de apontamento na carteira de trabalho do trabalhador por motivo, foi dispensado por motivo X, Y, Z. Não pode constar. Só vai constar uma demissão mesmo. Tá? Não fica Interessante a constando, gente tá? falar sobre isso, Sim, né? não consta. Tem muita gente, Cláudia, que vem aqui no escritório, doutor, eu quero pedir a conta da empresa porque eu não aguento mais trabalhar. Mas vai constar isso no meu prontuário? Eu falo, não, vai constar só uma demissão, normalmente, tá? Não pode constar. Tem pessoas que são mandadas embora por justo motivo e realmente teve o justo motivo. Eles vêm perguntar, doutor, e agora? Vai ficar registrado lá que eu fiz conduta tal? Fala, não, só vai constar uma demissão mesmo, não vai constar o motivo da demissão. É importante, né? Até para não causar constrangimento para as pessoas, Isso, né? exatamente, é visando exatamente isso, porque se você constrange o trabalhador, ele vai entrar com uma ação contra a empresa, vai pedir uma indenização por danos morais e vai ganhar. Com certeza, né? E a gente está chegando no final dessa entrevista, desse bate-papo, dessa conversa fantástica, mas eu quero saber de você, pensando nos próximos anos, quais mudanças na legislação trabalhista, doutor Gilberto, podem impactar diretamente os direitos de quem está na CLT? Eu acho que a pejotização, como nós falamos no início, a pejotização é uma norma assim que vai vir para realmente revolucionar o mercado, revolucionar tanto a vida do contratante quanto do contratado, que hoje nós temos a empresa e o trabalhador. Então, se a pejotização for aprovada realmente, se esse tema for sair com um parecer favorável, que agora as empresas vão fazer essa pejotização, então é uma medida que vem sim fazer uma grande modificação, porque hoje nós vamos ter, de um lado, o trabalhador com voz ativa para negociar o valor que ele pretende para prestar aquele serviço, e nós também vamos ter um alívio da carga tributária do empresário, que não vai mais precisar recolher essas inúmeras taxas, impostos, contribuição para manter o trabalhador. Então, essa hoje na atualidade, é a norma que vem, sabe, vem mexer mais, vem movimentar realmente essa vida entre trabalhador e empregador, Cláudia. Olha, que conversa fantástica e extremamente necessária que nós tivemos hoje aqui, especialmente no momento em que o mundo do trabalho está em constante transformação, né, doutor Gilberto? Exatamente. Inclusive, todas essas mudanças, Cláudia, como nós estamos batendo aqui, muito, eu falei em outros programas sobre a misoginia, isso que também impacta no ambiente de trabalho, essas modificações, elas foram muito boas para o ambiente de trabalho da mulher.
veio dar mais segurança, veio acolher mais, veio tratar com mais respeito, com mais carinho, a seriedade que a mulher precisa no cargo de liderança e também nos demais cargos, não só nos de liderança, mas em todos os cargos. Então, todas essas mudanças também veio visando a preservação integral da mulher no mercado de trabalho. Certamente, né? Ficou claro para a gente que mais do que mudanças na lei, o grande desafio está na forma como ela é aplicada, né? E principalmente no nível de informação dos trabalhadores e das empresas, porque todos têm direitos e deveres, né? A gente só precisa entender em qual dos dois campos que a gente precisa atuar, né? Exatamente. Então, entender sobre essa jornada, sobre banco de horas, sobre demissão, segurança e novas relações no trabalho, deixou de ser opcional, né? É essencial para evitar prejuízos e garantir relações mais justas, né? Exatamente, Cláudia. E é muito bom que as pessoas comecem, sabe, seguir principalmente o seu canal, que passa essas informações tão precisas, porque hoje o mercado ele é carente dessas informações, Cláudia. Porque às vezes você até viu na mídia alguém que deu uma pincelada, alguém que foi por base do achismo, mas quando nós temos aqui um profissional e perguntas tão precisas, isso é muito importante para todo mundo, tanto para o trabalhador quanto para o empresário. É exatamente esse o objetivo principal do Carreira e Suas Vozes, né? Dar voz a profissionais como você que entendem, que são especialistas no assunto e que podem responder a essas perguntas, tirando a dúvida de quem está nos assistindo, né? É muito importante, assistindo ou ouvindo, né? Porque a gente tem os dois públicos, é muito importante a gente sempre pensar nisso, né? Quero te agradecer o teu tempo, a tua atenção, a tua precisão nas respostas e o teu conhecimento geral sobre o direito trabalhista, que é extremamente importante. Você traz a lei com clareza, né? E é um tema que impacta diretamente a vida de todos nós. Então, muito obrigada pela sua presença aqui, doutor Gilberto. Cláudio, o prazer foi meu. Posso mandar um beijo? Claro! Eu vou mandar um beijo. Eu quero que você mande um beijo pro meu bebê, o Gabriel. Ai, que coisa linda. Quanto tempo ele tem? 10 anos. 10 anos, Gabriel. Super beijo com muito carinho para você, da Cláudia Cardillo. Olha, papai esteve aqui junto com a gente, foi uma entrevista fantástica, e quando ele chegar, ele vai te encher de beijo também. Obrigado, Cláudia. Ah, que delícia, isso é maravilhoso, né? E aproveitando o Dia do Trabalhador, né, que é hoje, aproveitando esse gancho maravilhoso, depois dessa conversa fantástica que nós tivemos aqui, informação também é um direito, e talvez um dos mais importantes nos tempos atuais, né? Se você gostou desse episódio, compartilha com quem precisa entender melhor o cenário do trabalho hoje, né? Manda esse aviãozinho, manda essa entrevista para aquela pessoa que é importante para você na sua vida também, né? Porque ajudando as pessoas, a gente continua mantendo a nossa missão em dia, né? Doutor Gilberto, que Deus abençoe, que você seja sempre abençoado com o conhecimento para poder ajudar cada vez mais pessoas na sua vida. Amém, Cláudia. Um abração. Muito obrigado pelo convite. Abraço. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau. Tchau. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.